E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo. Hoje eu queria fazer uma coisa aqui um pouco diferente, porque eu queria trazer aqui um ponto que eu acho que muita gente está começando a ter dificuldade, né? Eu dou algumas aulas de vez em quando, e eu vejo que isso é uma coisa que pega bastante gente, em teoria é uma coisa simples, mas que você não acha em nenhum lugar, né? Ninguém, tipo, falando sobre isso. Então o que eu queria falar aqui é sobre como a gente consegue ler mensagens de erro dentro da programação e como que a gente consegue entender o que está acontecendo, né? Como eu falei, né, isso parece uma coisa boba, mas você ler, entender o que está acontecendo no erro, te ajuda a entender o que você está fazendo de errado, né? Te ajuda a economizar muito tempo. E dando aula, assim, né, eu percebi muitos alunos que, tipo, tô com um problema aqui, daí tu vai ver, daí a mensagem de erro fala exatamente qual é o problema e qual linha que ele tem que resolver, né? Eu acho uma coisa interessante para tu pelo menos conseguir prestar atenção, né, e saber que essa mensagem ela pode te ajudar, né? Muitas vezes ela pode te atrapalhar, mas prestar atenção nessa mensagem de erro e às vezes com base nela fazer algumas teorias, né, e testando isso vai ajudar bastante. Eu preparei aqui um projetinho com alguns exemplos, né? Eu vou estar rodando aqui cada um deles e a gente vai analisando juntos aqui a mensagem de erro pra gente chegar. Vai ser um vídeo mais curto, mas vamos ver como é que isso vai rolar, né? Então, beleza. Vou executar aqui o primeiro cara. Então, npm não, né? Node, exemplo 1. Então, aqui ele já me deu um erro, ó. O que ele fala aqui na mensagem de erro? A primeira coisa aqui é qual arquivo que ele deu, né? E aqui tem dois pontos, um número. Esse número é o número da linha dentro desse arquivo. Então, meu arquivo exemplo 1, na linha 2, ele tentou executar isso daqui. Ele falou, está faltando um parênteses depois do argumento. Ele está falando que é um erro de sintaxe, né? Um erro de sintaxe é basicamente você escrever alguma coisa errado dentro das regras do JavaScript, né? Então, eu escrevi uma coisa que o JavaScript não consegue entender. Bom, então aqui, né, dentro do arquivo exemplo 1, a gente pode ver que na linha 2 ele está até com um erro aqui no próprio VS Code, né? Ele está falando que está faltando um parênteses. Então, a linha 2, né, lembrando que é a mesma linha que aqui o meu log falou que está com erro, né? Então é muito importante prestar atenção nisso. Às vezes é muito claro, né? Tipo, na linha 3 você está com alguma coisa errada. Às vezes ele não vai te falar exatamente, né? Ele te falou, tá faltando um parênteses. Obviamente os erros são todos em inglês, né? As linguagens de programação, a grande maioria, né? Todas em inglês, então não tem muito como fugir disso. Então, minimamente, a gente precisa entender um pouquinho de inglês, né? Mas aqui ele falou ainda explicitamente, né? Então, tá faltando um parênteses depois do argumento. Mas às vezes o erro não é exatamente a mesma coisa, não é exatamente tão destrutivo, mas ele te dando a linha, você consegue bater aqui o olho e começar a procurar, né? Ele te dá um norte bem legal. Às vezes tem um projeto bem grande, né? Então, fala, tá no arquivo tal, linha tal, aconteceu um problema. Às vezes o problema não tá nesse arquivo, necessariamente, mas ele estourou nesse problema, você consegue ir voltando para trás. Então aqui é uma correção simples, né? Está faltando um parênteses, vou colocar ele aqui. Então, node exemplo 1 de novo, hello world, beleza. Primeiro exemplo corrigido, então tudo funcionando. Beleza, então vamos para o próximo exemplo, node exemplo 2. Aqui ele me deu um erro no arquivo exemplo 2, na linha 2. Ele está falando que ele tentou executar aqui o console.log, message, e está me dando um erro de referência. A mensagem não foi definida. Isso quer dizer que eu estou tentando usar uma variável, que eu estou tentando usar um valor antes de eu ter declarado ele. Então vamos ver o que está acontecendo aqui dentro do meu exemplo na linha 2. Então, aqui na linha 2, eu estou fazendo console log, né, de uma message, igual ele me deu aqui no log. Só que você pode reparar que essa message não foi declarada em nenhum lugar, né? Então, por isso ele está dando esse erro, né? Eu estou tentando usar um valor que não existe, que ele não foi definido. Estou tentando usar um nome que não existe. Então, aqui poderia, por exemplo, passar ele aqui como parâmetro da minha função. Então, agora a mensagem já existe. E como ele está um parâmetro, eu posso passar aqui, por exemplo, olá. Se eu executar agora, ele vai printar para mim o olá. Se eu trocar isso aqui para teste, ele vai printar para mim o teste. Porque agora minha mensagem existe, ele é um parâmetro. Poderia estar fazendo de um jeito diferente também, né? Então, por exemplo, um const message vai ser test message, por exemplo. Se eu rodar, ele vai printar para mim o test message. Todo ponto desse erro aqui, antes o message não existia, então eu precisaria declarar ele de alguma forma.
Beleza? Um detalhe aqui legal, né, no log de erro, é que aqui primeiro ele vai me falar qual é o arquivo, né? Sempre tenta ir pro começo do erro, tá? Às vezes o erro vai ser um log gigantesco, tenta traçar lá onde ele começa e ir descendo por ali. Então aqui ele vai falar, o erro foi executando esse cara na linha 2, é um erro de referência, e aqui ele vai me passar um stack tracer, né, que a gente chama. Ele vai me passar todos os passos que ele chegou para aquele erro. Então, ó, aconteceu um erro de referência, a mensagem não foi definida, dentro da função reach, que é essa minha função, que ela está dentro desse arquivo aqui. Então, error, developer, YouTube, error message, exemplo 2, linha 2, caractere 17. Esse segundo aqui é o caractere. Se eu contar, então vai ser 1, 2, estava aqui antes, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 é onde começa o token da mensagem, né? Esse segundo cara aqui é o caractere. Geralmente não é muito útil, né? A linha é bem mais útil, então eu bater aqui, o problema estava na linha 2. Só lembrando, né, que agora está aparecendo a linha 3 porque eu já corrigi o problema. Eu adicionei uma nova linha, esse log de antes. E o que ele segue aqui embaixo seria o resto das chamadas, né? Então isso aqui aconteceu na linha 5. Deixa eu voltar aqui como estava antes, né? Que eu não tinha essa linha. Então, na minha linha 5, eu tinha a chamada da minha função reach. Então, o erro estava dentro da linha 2, mas ele também aconteceu por causa da linha 5, que aconteceu porque o módulo interno, e daí que ele vai entrar em alguns detalhes do Node externamente, né? Mas se eu tivesse aqui, e esse código aqui nesse momento está dando erro, se eu fizesse aqui mais uma função, então function test, que ela vai chamar o reach. E daí aqui, em vez de chamar o greet direto, eu vou chamar o teste. Então eu vou chamar uma função que chama outra função. Se eu executar esse cara, ele vai me falar, o problema está na linha 2, né, do exemplo 2 na linha 2, quando ele tentou fazer o console log. E daí aqui ele vai me falar toda a chamada, mensagem não foi definida na função greet, que está na linha 2. E isso aconteceu por causa da linha 6 da função test, né, a linha 6 é isso. E isso aconteceu porque ela foi chamada na linha 9. Então ele vai me dando toda essa chamada. Então eu consigo meio que entender todos os passos que o meu código teve para chegar nesse meu erro. Então às vezes o erro aconteceu nessa linha, mas na verdade ele é por causa de uma outra função que chamou antes. Então a gente poder acompanhar, né, o que o código fez ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo. Beleza? Então vamos agora para o exemplo 3. Então, no exemplo 3 ele está falando que no arquivo, né, exemplo 3, linha 2, o número .toUpperCase quebrou. Ele está falando número .toUpperCase is not a function. Beleza, vamos ver o que está acontecendo aqui no exemplo 3. Na linha 2 eu estou fazendo uma variável numérica, tentar executar uma operação que é de uma string, né? Então eu não posso fazer um número .toUpperCase porque não existe letra maiúscula de número. Isso aqui funcionaria se o meu número fosse, na verdade, uma string, né? Fosse a string 5. E daí conseguiria fazer o toUpperCase para esse cara agora uma string. Beleza. Então, exemplo 4 agora. Esse aqui é interessante. Isso aqui está me dando um erro aqui na linha 2 também. Ele está falando que o máximo de chamadas da stack foi excedida. Isso aqui já é um erro que tu pode começar a perceber que tu precisa ter um conhecimento um pouco a mais para poder entender ele. O que está acontecendo aqui é que essa é uma função recursiva. Para quem não sabe o que é uma função recursiva, é uma função que chama ela mesma. Então, por exemplo, se eu quero calcular o fatorial de um número, e eu vou comentar isso aqui um pouquinho. Então, eu crio uma função fat, que vai receber um número, e ela vai executar. Se o meu número for igual a 1, eu vou retornar esse meu número. Se não, eu vou retornar, e aqui está errada a sintaxe, né? O fat do meu número menos 1 vezes number.
Então isso aqui é uma função para calcular o fatorial, né? Lembrando que o fatorial de um número, né? Então, por exemplo, 5 fatorial, ele vai ser igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que no final o resultado é 120? Não lembro. 4, 3, 2, 1. No final, 5 fatorial é 120. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma função que eu estou pegando esse meu número. Se meu número for 1, eu retorno ou número ou 1 direto. Se não, eu vou retornar o meu número vezes o fatorial do número anterior. Por quê? Porque isso é uma propriedade da matemática. O 5 fatorial, então 5 fatorial, ele vai ser igual a 5 vezes 4 fatorial. E o 4 fatorial vai ser igual a 4 vezes 3 fatorial. Então, como essa é uma propriedade de matemática, né, eu consigo usar ele aqui também. E daí, fazendo dessa forma, né, então se eu pedir aqui para calcular o fatorial de 5, e eu vou colocar aqui um console log, ele vai me printar 120. Então, isso aqui é uma função que chama ela mesma. Isso a gente chama de função recursiva. Ah, eu preciso usar recursão em tudo? Não. E também nem vem muito ao caso aqui do propósito desse vídeo explicar mais a fundo a recursão, né? Eu posso depois fazer um vídeo mostrando se vocês tiverem interesse. Mas a ideia aqui é ter uma função que se chama ela mesma. E quando a gente faz isso, né, para o computador, ele vai estacando as funções. Porque como isso aqui é resolvido? Ele vai executar o fatorial de 5, por exemplo. E daí ele vai ter que executar o fatorial de 4 para poder calcular o de 5. Ele vai ter que executar o fatorial de 3 para poder calcular o de 4. O de 2 para poder calcular o de 3. E o de 1 para poder calcular o de 2. E do 1 ele não vai precisar executar mais para frente porque eu paro de chamar essa mesma função. Então ele chama 1, só que ele não termina de executar. Ele chama a próxima porque o resultado da próxima é dependente dessa que ele chamou primeiro. Daí ele vai estacando, ele vai criando uma pilha, né? Vai colocando sempre em cima. E daí ele vai começar a resolver depois. Então ele vai resolver o fatorial de 1. Daí com o resultado do fatorial de 1 ele consegue resolver o fatorial de 2. Com o resultado do fatorial de 2 ele vai conseguir resolver o fatorial de 3. E assim por diante até chegar no limite. Isso a gente chama de pilha, né? Ou de stack. E o que ele está falando é que eu excedi o limite máximo que eu tenho da minha stack. Então eu empilhei mais coisas para resolver do que a linguagem tem capacidade de fazer. E isso está acontecendo aqui porque na minha função recursiva ele não tem uma condição de parada, né? Essa função sempre vai chamar ela mesma para sempre. Diferente do meu exemplo aqui do fatorial, que quando o meu número for 1, ele para, né? Ele não chama mais. Se isso aqui é um erro uma mensagem de erro que está falando exatamente qual é o problema, só que eu dependo um pouquinho de um conhecimento a mais para poder entender de fato o que está acontecendo e resolver. Só que a vantagem disso, se eu souber que esse erro aqui é um erro válido, eu posso pegar esse cara e pesquisar no Google ou no ChatGPT. Ele deve falar para mim, ou pelo menos me dar uma ideia melhor do que está acontecendo. Né? Daí, pelo menos, minimamente, ele deve explicar o que é recursão. Né? Mas o importante é notar isso, né? Que algumas mensagens de erro são um pouco técnicas. Se tu não tem muito conhecimento de alguns detalhes, tu ainda pode usar essa mensagem de erro aqui para pesquisar. Né? Então, por exemplo, se eu vim aqui pesquisar no ChatGPT, por exemplo, então aqui, o que esse erro quer dizer? Então, erro, range, maximum, cross, sizes, exceed, em JavaScript geralmente significa que você tem uma recursão infinita, uma função que está chamando a si mesmo muitas vezes sem uma condição de término adequado. Que é basicamente o que eu acabei de falar, né? Então você consegue pegar essa mensagem de erro e entender por conta própria o seu problema, né? O stat de chamadas, tal stat, é uma estrutura de dados que mantém o controle das funções que estão sendo executadas. Quando ele atinge seu tamanho máximo permitido, o navegador lança esse erro. Então aqui ele dá algum exemplo, né, que é bem parecido com o que a gente estava lá. E ele também dá aqui um exemplo de parada, né, talvez. Como eu consigo corrigir isso? Então aqui ele me dá um contador, né? Basicamente, em algum momento minha recursão vai acabar. Que é parecido com o cálculo do fatorial. Inclusive aqui, né? No segundo exemplo que ele me deu, é a própria função de calcular o fatorial. Então, o importante nas funções recursivas é notar que em algum momento ela vai ter que parar, né? Ela não vai ficar para sempre. Bom, beleza. Então vamos aqui para o próximo exemplo.
Exemplo 5, ele vai falando que na linha 1 do arquivo exemplo 5, ele está tentando fazer uma decodificação de URL e ele está falando que essa URI, né, na verdade, ela está mal formatada. Então, que provavelmente esse meu valor aqui não é um valor válido para uma URL ou para uma URI. Então, uma URI é um identificador de recurso, né, como se fosse uma URL mesmo, né? Eu posso colocar aqui /teste, esse cara agora deve ser um exemplo válido. Então, e de novo, né, se eu copiar esse cara aqui e jogar aqui no ChatGPT da vida, e esse erro, ele vai me dar uma ideia melhor também do que está acontecendo, né? Quando você tenta codificar uma string, Uniform Resource Identifier, que não está corretamente codificada. Aqui ele já foi para um exemplo diferente, né? Ele está achando que está de alguma forma codificado, ele tem que decodificar esse cara, né? Mas o importante é notar que esse meu formato aqui da minha URL está errado, ele me fala isso, né? Então, com essa mensagem de erro, eu consigo chegar de fato no problema. E agora, né, para finalizar, eu tenho aqui um exemplo um pouco mais real. Vou executar ele aqui, né? Ele é um servidor Express. Basicamente duas rotas aqui, né? E uma delas está com um erro, né? Então, se eu for aqui no meu Postman e tentar chamar ela, essa rota com erro, né, que é um post na API Data, ele vai estourar aqui para mim, erro 500, internal server error, né? Cannot read proper undefined, blá blá blá. Se eu vim aqui dentro do meu servidor, ele vai me dar a minha mensagem de erro, né? Então, foi um type error, onde eu não posso ler uma propriedade de um valor undefined. Isso aqui é um erro muito comum em JavaScript, né? Eu estou tentando acessar um valor, estou tentando acessar alguma coisa de um valor que não existe, de um valor que nunca foi definido, né? Então, eu estou tentando acessar a função toUppercase de undefined. Isso está acontecendo aqui no meu exemplo final, linha 13, caráter 32. Então, se eu clicar aqui, ele me joga aqui para a linha correta, né? Para ir direto aqui é Ctrl e o clique, né? Ou se você tiver no Mac é Command click, ele vai te jogar aqui para você na linha correta, né? Se você estiver usando o terminal do VS Code, pelo menos. E ele está falando aqui porque esse meu body não tem o data, provavelmente. Ele está falando que esse data é undefined. Eu posso confirmar isso, né? Eu posso vir aqui e colocar um console log em rec.data, rec.body.data, na verdade, né? A gente vê que está chegando aqui. Se eu preciso matar o servidor e rodar de novo, né? Se eu executar aqui de novo, ele ainda tem um erro. Mas ele vai falar, o data é undefined. Você vem aqui pro body só, né? Meu body é um objeto vazio. Agora eu preciso começar a entender, né? Por que o meu body está chegando aqui um objeto vazio? Será que ele deveria estar chegando um objeto vazio mesmo? Ou será que é uma tratação, é uma validação que eu estou perdendo, é alguma coisa que eu estou fazendo de errado? O que deve ser? E um detalhe aqui também, né? Antes da gente responder isso, é que se você olhar aqui o static tracer, ele vai sempre chegar numa parte onde vai estar interno, né, da linguagem, né? Então, o que eu faço, pelo menos, é tentar procurar aqui um arquivo que eu conheço. Eu não conheço esse arquivo Node Modules Express lib router index na linha 284, mas eu conheço esse exemplo final na linha 14. Então, quando eu vejo esse stack, né, quando eu vejo tudo que ele está chamando, eu vou lá para cima e começo a ir procurando os arquivos que eu conheço. E geralmente eu tento ir no último arquivo que eu conheço antes dele estourar. E daí eu vou seguindo o que está acontecendo, as funções dali, tentando debugar, né? Provavelmente botando console log e executando de novo. Então aqui a gente descobriu que o nosso body não tem o data. Então eu poderia fazer aqui uma tratativa, né? Então, por exemplo, eu falo que se meu data for undefined, não executar o toUppercase. Eu posso fazer isso simplesmente colocando esse interrogação aqui, que é uma das propriedades do JavaScript, né? Se esse valor for nulo ou undefined, e eu coloco essa interrogação, ele não deixa essa parte da frente quebrar, tentando ler onde um valor que não existe. Então agora, se eu executar, na verdade eu preciso matar o meu servidor e rodar de novo, ele não vai mais quebrar. Mas ele ainda não está chegando uma mensagem, né? Por quê? Porque eu não estou passando nada aqui no meu body. Então se eu vim aqui passar um data, por exemplo, teste, e executar, agora ele vai me devolver o teste maiúsculo, né? Porque agora o body existe, né? E como ele existe, ele pode fazer o toUppercase da minha palavra que existe.
Beleza? Então é para ser um vídeo mais simples, um vídeo mais direto, ponto, né? Sem muita enrolação, simplesmente para mostrar como que as mensagens de erro elas podem te ajudar muito e como que a gente consegue ler, né? Então, dica geral, sempre tenta procurar um arquivo aqui no meio dos logs que tu conhece e procura também a linha dele, né? Quando você souber a linha, essa mensagem vai fazer mais sentido, ó. Se eu clicar aqui, linha 14, que era a outra linha, né? Quando eu executei, eu tinha esse console log, né? Então a linha 14 era de fato essa. Então falando que esse uppercase não estava sendo definido. Na verdade, eu estava tentando ler de uppercase de um valor undefined. Se eu estava tentando ler valor undefined, o valor undefined provavelmente era esse, que era o data. Eu coloquei alguns consoles logs, né? Para poder investigar se era isso mesmo que estava acontecendo. Quando eu descobri, é bem mais fácil de corrigir. Então, basicamente, o ponto geral desse vídeo é: se tem uma mensagem desse erro, isso aqui é um passo que tu tem para poder identificar o problema. E quando tu começar a procurar, encontrar vários erros, né, e ter situações que são difíceis de consertar, acaba acontecendo uma coisa engraçada, né, que todo programador passa, que é ficar feliz quando a sua mensagem de erro muda, né. Então, pô, resolvi um dos problemas, então tô fazendo algum progresso, fiz alguma coisa diferente. Daí começa a ficar feliz porque você tem um novo passo, né? Você tem uma nova pista para identificar o seu problema. Bom, então foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar um comentário, de deixar um joinha e até mais.